pertinho do câncer de pulmão e mortalidade. E em situações de pegar, ele também é muito frequente, independente de matar ou não, graças a Deus quando o diagnóstico é cedo, não mata, tem tratamento, tem cirurgia, tem quimioterapia, mas ele está ali mais ou menos em terceiro, né? Depois de câncer de pele, depois de câncer de mama na mulher, depois de câncer de próstata no homem, mais ou menos em terceiro em incidência, e em segundo ou terceiro em mortalidade. E o pior, está aumentando no mundo todo. A perspectiva é de mais de 45 mil casos novos ano, que é muita coisa. Doutor Alisson Cordeiro, de onde é que vem esse câncer? Por que existe o câncer de intestino? Aquela pergunta que eu faço para todos que vêm aqui sobre câncer. Por que alguns têm câncer de intestino e outros não têm? De fato, é uma doença que cresce no mundo todo, muito relacionado ao envelhecimento da população, que é um dos principais fatores de risco, é a idade mais avançada. De forma geral, a gente fala que um dos fatores de risco são pacientes acima de 50 anos. E em todos os países, a expectativa de vida vem subindo. Então, a gente vive mais, a gente está propenso a mais doenças do envelhecimento, como o câncer. Mas assim também vem crescendo os maus hábitos, a qualidade de vida ocidental nos traz uma alimentação mais rica em gordura, rico em açúcares, o cigarro, o sedentarismo, o excesso de carne vermelha, enlatados, embutidos, também são fatores de risco para a formação desse tipo de doença. Em geral, a gente também considera, como o senhor já adiantou, o câncer como extremamente frequente e prevalente na nossa população. E talvez até com diagnóstico subestimado, porque como é uma doença muito silenciosa, muitas vezes o paciente com 70, 80 anos que vem a óbito por outra causa cardíaca, já tem uma lesão que ainda não desenvolveu sintomas. Então, a maior parte da população tem um certo preconceito ou não tem acesso à colonoscopia para fazer o diagnóstico precoce ou a identificação dos pólipos, que, de forma geral, o câncer coloretal ele nasce a partir de um pequeno pólipo, uma lesão de diferenciação que inicialmente é benigna, mas à medida que ela cresce, ela se transforma numa lesão maligna, né? E os sintomas, como também o senhor adiantou, são muito silenciosos. Passa por anos, até décadas, realmente, 10, 15 anos, de forma silenciosa, sem nenhum sintoma. E quando começa a aparecer alguma coisa, realmente é um pouco mais tardio, né? Muito bem, então, doutor Alisson Cordeiro, que é médico, cirurgião, coloproctologista, já deixou claro, primeiro, o perigo, a incidência, a frequência, o aumento que está acontecendo no mundo pelo aumento da idade da população. Mas falou também sobre prevenção, ele vai reforçar sobre isso. Esse pólipo, se ele for removido, se ele for retirado numa colonoscopia, evita o câncer. Evita o câncer. Se o câncer mesmo, já o câncer, se na biópsia der o câncer, ele for no início, tem cura sim. Só quando é muito avançado é que as chances de cura vão diminuindo. Portanto, existe, como ele já disse, um exame que é o padrão ouro para o diagnóstico do câncer de intestino e para a prevenção do câncer de intestino. É esse exame que se chama colonoscopia, uma endoscopia do intestino. Cólon é o intestino grosso. Reto é a última parte do intestino grosso. Então, o câncer coloretal ele é descoberto numa colonoscopia. E o pólipo, tem inclusive um pólipo, doutor Alisson, que não dá câncer, não é isso? E outro que dá, que é o adenoma, é o que dá, né? Mas nem todo pólipo dá câncer, né? Nem todo pólipo dá câncer, né? E, geralmente a gente fala que apenas os adenomatosos, né, que são os pólipos que têm displasia, que têm o potencial de virar câncer. A maior parte deles a gente considera benigno, mas existem pólipos específicos, né, alguns padrões histológicos que a gente considera de mais alto grau. Túbulos vilosos, a gente tem mais atenção.
Até adenomas de alto grau, a gente tem um pouco mais de cuidado na frequência de repetir a colonoscopia. Mas, de forma geral, todas essas lesões são passíveis de ser removidas na colonoscopia. Até mesmo um adenocarcinoma pequeno, né, que a gente faz o estadiamento inicial, dá para ressecar apenas pela colonoscopia. Quer dizer, esse pólipo que pode levar ao câncer já é retirado quando uma pessoa faz a colonoscopia. E o câncer de intestino grosso, na sua fase inicial, bem miudinho, também é retirado na colonoscopia, sem cirurgia aberta, sem cirurgia tradicional. Legal, né? Muito bom saber disso. Portanto, você ouvinte da FM Padre Cícero, você já sabe que pode participar, pode fazer pergunta para o nosso convidado, Dr. Alisson Cordeiro. Ele é médico cirurgião coloproctologista. O proctologista trata, não só opera e trata câncer de intestino, mas também é aquele médico que trata de hemorroidas, de fissura, é aquele médico que trata de intestino preso, de diarreia, enfim, ele é o médico do intestino, que nós temos logo 2 intestinos, né? O grosso e o delgado, o grosso e o fino. E juntando os dois dá mais de 7 metros, viu? Dá mais do que um prédio, se esticar ele. Então a gente tem uma barriga cheia de tripa, né? O chamado intestino. E o médico de intestino é o proctologista. E o gastro é o quê? O gastro é um médico mais geral, ele é um médico de faringe, esôfago, estômago, os 2 intestinos, fígado, pâncreas, vesícula e vias biliares. Mas ele é um médico gastro de descobrir problemas, né? Descobrir doenças e tratar clinicamente, sem operar. Quando uma pessoa precisa de cirurgia, a gente encaminha ou para o cirurgião do aparelho digestivo, quando é uma cirurgia alta, tipo pedra na vesícula, né? Câncer de estômago, ou para o coloproctologista, quando o problema é hemorroidas, o problema é um câncer no intestino que precisa ser removido, operado. Por isso tem essa especialidade. Proctologista, nosso convidado de hoje, Dr. Alisson Cordeiro. Aí você liga 3512-2000, faz sua pergunta por telefone. Está aqui o Carlos Eduardo para receber sua pergunta e passar para o nosso convidado. É o telefone, é também o WhatsApp. WhatsApp 3512-2000. E estamos também na live, viu, do Facebook. Quem quiser nos ver um pouquinho, não só nos ouvir, coloca assim, liga o computador no Facebook, bota no Facebook. Aí no Facebook você coloca FM Padre Cícero 104,5. Pronto. Lá nesse endereço do Facebook é a live, que já está no ar. E lá, na live, você também pode fazer perguntas. Você pergunta na live, que já está no ar, e você faz assim, você faz a pergunta, na própria live, você diz que está ouvindo, faz essa pergunta, a gente passa, o nosso convidado, proctologista, Dr. Alisson Cordeiro, já está aqui conosco, e ele mesmo responde suas dúvidas com a ajuda do Carlos Eduardo, que vai organizando as perguntas. No caso do WhatsApp, você pode perguntar também por áudio, né? Pode mandar um áudio e pode fazer pergunta escrita. Mas vamos lá, vamos começar, porque a gente vai aproveitar o Dr. Alisson aqui e falar sobre essas doenças que eu falei, hemorroidas, diarreia, constipação, né? Doença de Crohn, retocolite ulcerativa, intestino irritável, etc., né? É o dia a dia do proctologista e um pouco também do gastro. Então, doutor Alisson, vamos lá. Fatores de risco. Quais são as pessoas, além da idade, e talvez algum caso na família, fatores que não dá para modificar, que ninguém pode diminuir a idade, nem ninguém pode deixar de ter o sangue dos seus parentes, né? Seu pai, sua mãe, não dá para mudar. Mas os fatores de risco que é possível mudar. Mudança de estilo de vida. O que um ser humano, um homem ou uma mulher, deve fazer a partir de sempre, a partir da juventude e mais ainda a partir da vida adulta, né? A partir dos 40 anos. O que é que deve fazer
para ter menos chance de ter um câncer coloretal? Bem, os principais fatores de risco que são modificáveis são relacionados ao sedentarismo, à obesidade, ao consumo de álcool. Sedentarismo é ficar parado, né? Não se exercitar, não se movimentar. A boa e velha preguiça, né? Sem vontade de ir para a academia, de fazer algum exercício regular. Não é obrigado a realmente ir fazer um exercício de alta intensidade, mas uma caminhada de forma regular é importante, 3 vezes na semana. Claro, ter um consumo racional dos alimentos, sem exagerar a quantidade de açúcares, né? De gordura, que o alimento rico em gordura também é de alto risco para lesões no cólon. Excesso de carne vermelha e enlatados embutidos, presunto, salame, que eles têm alguns compostos que são os nitritos, que aumentam a chance da formação de pólipos. E a diabetes mellitus do tipo 2 também, de certa forma, é uma condição que a gente pode evitar e é um fator de risco também que a gente considera hoje para o câncer coloretal. De forma geral, esses são os que a gente consegue modificar, porque daquela balança das virtudes e dos vícios são os que a gente consegue equilibrar, né? E os não modificáveis, de forma mais simples, é a própria idade, a história familiar, né? Pacientes que têm alguma linhagem, por assim dizer, que tem mais formação de pólipo. Existe doença de Lynch, que é um síndrome de Lynch, que é uma síndrome hereditária, onde não classicamente polipóide, são vários tipos de câncer, mas eleva a chance de ter câncer coloretal. Existe as poliposes adenomatosas familiares, que aumenta também muito o risco de câncer coloretal e que todos os familiares, desde a juventude, já têm que fazer a colonoscopia. Mas são casos específicos que geralmente a família já é acompanhada por algum aconselhamento genético. Outra coisa que também não é modificável e talvez seja controlável. Acho que são doenças que cada vez a gente consegue aumentar o número de pessoas que vão à remissão, que são as doenças inflamatórias intestinais. A doença de Crohn e a retocolite, elas são grandes fatores de risco. Esses pacientes que têm essas doenças têm risco elevado para a formação de pólipos. O estado de inflamação no cólon, isso de uma forma mais racional, faz a formação de pólipos e pólipos evoluem para câncer. Então, esses pacientes também têm que fazer a colonoscopia anual também. Quem trabalha com radioterapia, com irradiação de uma forma geral também, são pacientes que também estão, de certa forma, expostos a isso, né? Então, a gente orienta também ter algum cuidado. Hemorroida não vira câncer, fissura anal não vira câncer, síndrome do intestino irritável não vira câncer, não é toda diarreia que entendeu? Então, há alguns conceitos um pouco errados, que também as pessoas têm essa cultura de passar que a hemorroida ficou tanto tempo que virou câncer. Mas não é mais ou menos assim, não. A gente vai conversando sobre isso. Muito bem. Então, primeiro, boa notícia, né? Hemorroida, que é uma coisa que praticamente todo mundo tem, não vira câncer. Não vira câncer. É hemorroida. Então, mais de qualquer maneira, para uma pessoa defecar sangue, não vai pensar que é hemorroide ponto final, não. Pode até ser. A maioria das vezes só hemorroide. Mas se for outra coisa, né? Então, é bom procurar sempre médico quando você defecar sangue. Se seu intestino era um reloginho, como diz o povo, e deixou de ser, ficou diferente. Se era normal e soltou demais, está solto até agora. Era normal e prendeu demais, agora não defeca mais, tem a maior dificuldade. Procure médico, viu? Porque essas doenças costumam mexer por onde ela está, né? Pelo intestino, mudando o hábito, mudando a frequência, né? De evacuações. Pois é, hoje é esse assunto. A gente está na live, a Osana Ribeiro já está conosco na live, assistindo. Obrigado, Osana. Bom dia para você também. E como eu falei, você pode mandar perguntas para o nosso convidado, Dr. Alisson Cordeiro, proctologista. Esse programa a gente deixa gravado, se não houver nenhuma queda de transmissão na live, fica gravado. Tem também o site clubesintonia.com. Clubesintonia.com é o site do radialista Tony Santos.
ele que faz o programa O Som do Brasil, às tardes, aqui na FM Padre Cícero. Ele tem uma rádio web e tem o site Clube Sintonia. Aí no site Clube Sintonia ele tem o link, Dicas de Saúde. Então ele coloca o programa, geralmente fica 6, 7 programas para você ouvir a hora que quiser. E quando entra um programa novo, sai o mais antigo, né? Já nossas redes sociais de YouTube, o programa fica gravado mais de 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos. Eu fui procurar um programa 3 anos atrás e não encontrei. Mas encontrei de 2 anos e meio, né? Fica lá gravado, no YouTube. No YouTube nós temos os podcasts, né? No Brasil todo, no mundo todo, né? Podcast do YouTube. É uma coisa assim, inúmera, incontável, né? Aí tem os nossos. Gastroclínica Vasconcelos em podcast. Tem o Dr. Alisson lá, de vezes que passou por aqui, né? E tem também Dicas de Saúde em podcast. A gente colocou nesses 2 canais para o pessoal encontrar com mais facilidade, né? Porque está se multiplicando esse evento no mundo todo, né? De podcast. Aí tá lá o podcast, você manda para alguém que não está ouvindo o programa, porque não acordou ainda, ou porque está em outra cidade. Embora outra cidade dá para ouvir também, é só botar na rádio, né? Rádio pega no computador, né? Você bota FM Padre Cícero e você assiste de onde você estiver. Mas como às vezes a pessoa perde, né, o programa, a gente dá essa dica de pegar nas redes sociais, na live do Facebook e no site do Tony Santos, clubesintonia.com. Nós estamos nesse tempo de quaresma na igreja, é um tempo de oração, é um tempo de conversão, é um tempo de penitência, né? De se converter, dar esmola, no sentido de fazer o bem a alguém, no sentido de purificação, né? Você é pecador, eu sou pecador, todos somos pecadores, mas a gente quer a graça de Deus, né? E essa graça vem abundantemente no que a gente chama de Páscoa, né? A Páscoa é da ressurreição, é da transformação do mal no bem, né? Do pecado na graça. E essa preparação de 40 dias da quaresma, de jejum, de penitência, de orações, é um tempo forte. E no Brasil, ele tem uma forma que é a campanha da fraternidade. Esse ano, a campanha da fraternidade tem como lema: vós sois todos irmãos e irmãs, Mateus 23, 8. E como tema, fraternidade e amizade social. É a campanha da fraternidade promovida pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E aí vai até o domingo de Páscoa, vai até a Semana Santa, que tem esse período também forte da Semana Santa, domingo de Ramos, né? E a semana toda, sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia e domingo de Páscoa. Aí é um tempo de Páscoa, 50 dias de Páscoa, a maior festa cristã, maior festa espiritual, né? Que comercial, o Natal passou já da Páscoa, mas espiritual a Páscoa é, sem dúvida, a maior festa cristã. E a preparação é a quaresma. Então, a gente vai ficar juntos até 9 horas a missa, para quem não pode ir para a igreja, escuta, né, na rádio FM Padre Cícero. Carlos Eduardo, vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais perguntas para o Dr. Alisson Cordeiro, médico cirurgião coloproctologista, Março Azul, prevenção de câncer de intestino. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Quaresma, tempo de conversão.
Medite a palavra de Deus, sobretudo as leituras que a Igreja coloca na liturgia da missa neste tempo. Decida, com um ato de vontade, a fazer o que Deus lhe pede na meditação. FM Padre Cícero e você, em Retiro Quaresmal. Essas empresas ajudam em nossa missão. Olá, queridos filhos e filhas. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. E eu estou aqui hoje para falar de um assunto muito sério que envolve a educação das crianças. Na hora de matricular o seu filho ou sua filha, pense nos valores e conhecimento que eles vão levar não somente para o vestibular ou para a universidade, mas para toda a vida. A educação católica tem tradição e princípios éticos de preservação da vida e da família. Conheço e confio na Rede Salesiana de Escolas. Pense nisso. Crescendo, ensinando, valorizando o ser humano. Já imaginou tirar do papel aquele sonho de falar outro idioma? Com o CNA, você não precisa imaginar, você pode acreditar. Tudo porque o CNA tem o curso de inglês ou espanhol em que você aprende falando sobre os assuntos que mais gosta, na sala de aula ou online. Ainda conta com certificados internacionais que abrem portas do mundo todo. Venha para o CNA Juazeiro do Norte. Telefone WhatsApp 3512-0505. Matricule-se já. Fisiotrate. Fisioterapia além do choquinho e gelo. Se você busca uma fisioterapia que lhe dê resultado, temos o atendimento para você. Fisioterapia, pilates e estética. Fisiotrate, Rua Santa Luzia, 1729, bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte. Visite o nosso Instagram, @Fisiotrate Cariri. Contatos 3511-1506 e o WhatsApp 98812-3327. Direção Doutora Isabel Torres. Fisiotrate, fisioterapia além do choquinho e gelo. Quando o assunto é medicina, a experiência do profissional é uma prioridade para você? O Dr. Carlos Vitorino é médico e possui mais de 40 anos de atuação no mercado, com especialidade em neurologia e geriatria. Instagram, @Dr. Carlos Vitorino Neuro. Marque sua consulta pelo telefone 3511-2178 ou pelo WhatsApp 988790108. Dr. Carlos Vitorino, neurologista e geriatra. Conheça a casa em que o servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista, morou nos últimos anos de vida. Localizada na Rua São José, 242, em Juazeiro do Norte, Ceará. A Casa Museu do Padre Cícero expõe diversos objetos pessoais e litúrgicos pertencidos ao Padre Cícero. Funciona de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 12 horas e das 14 às 17 horas. E aos sábados, de 7h30 às 12 horas. Mais informações, WhatsApp 99948-6465. Instagram, Casa Museu do Padre Cícero. Siga a nossa FM Padre Cícero nas redes sociais. @FM Padre Cícero no Instagram e FM Padre Cícero 104,5. Nossa página no Facebook. E você pode ouvir a FM Padre Cícero ao vivo e em qualquer lugar através do site www.fmpadrecícero.com.br. Eduque e evangelize o mundo com a FM Padre Cícero. 104,5. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos.
Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, quaresma, tempo de conversão. Março Azul. Não tem o Outubro Rosa? Prevenção ou tratamento precoce do câncer de mama? Não tem o Novembro Azul? Que não seria bem uma prevenção, é mais um diagnóstico cedo do câncer de próstata? Tem também o Março Azul. O Março Azul, esse pode falar com todas as letras de prevenção. Se mama é mais um diagnóstico precoce, a prevenção é muitos anos antes, próstata também. Aliás, todos não, mas praticamente todos os cânceres, o objetivo da medicina é mais um diagnóstico cedo, com chance de cura. Porque a prevenção é difícil, porque não existe assim um exame tão eficaz como existe no intestino. O intestino ele é um órgão que, se o médico coloca um aparelhinho, um endoscópio, ele vai lá dentro. Ele olha o intestino grosso inteiro e ainda um pedacinho do delgado, né, o ilho. E olhando, ele vê o que é. E o que ele encontrar, ele, se ficar em dúvida, ele faz a chamada biópsia. E quando ele encontra uma bolinha, um pólipo, como o Dr. Alisson falou, ele remove, ele retira o pólipo. E se esse pólipo não for aquele mais simples, que os médicos chamam de hiperplástico, inflamatório, né? Se for o pólipo adenoma, é um pólipo que de anos após pode virar câncer. 5 a 10 anos ele pode gerar um câncer de intestino. Se tirou e tirou bem direitinho, tirou com a margem boa, pegando o tecido que não tem o pólipo, pronto, a pessoa fez a prevenção. Portanto, Março Azul é prevenção mesmo de câncer de intestino, de colo, né, de intestino grosso, ou pelo menos o diagnóstico cedo também. Doutor, nosso convidado, coloproctologista, médico cirurgião, está conosco hoje mais uma vez, doutor Alisson Cordeiro. Essa questão da retirada do pólipo, que é uma prevenção. Você não vai ter uma coisa que estava chegando, ia chegar um dia. Mas aí a pessoa não está livre, ponto final, e nunca mais na vida vai fazer uma colonoscopia, não. Já que houve a tendência de ter um pólipo adenoma, pode voltar um dia, né? Então essa pessoa precisa ter cuidados e precisa repetir essa colonoscopia periodicamente, não é isso? Exatamente. A colonoscopia a gente institui hoje em dia a partir dos 45 anos. A tendência, com o aumento do diagnóstico em pacientes mais jovens, é tentar, quando possível, personalizar um pouco essa data para um pouco mais cedo, 45, 40 anos, a depender dos sintomas do paciente e de sua história familiar de uma forma geral. Pacientes que não têm história familiar, não têm nenhum sintoma, em geral a gente indica a partir dos 45 anos, no mais tardar 50 anos para iniciar o exame de forma preventiva. Ou seja, não está sentindo nada, mesmo assim faz a colonoscopia como um dever de saúde. Então vai lá, faz o exame normal. Se for um exame bom, normal, sem nenhuma intercorrência, o paciente de baixo risco, a gente tem segurança até 10 anos nessa colonoscopia. Uma década. Uma década. No consultório, em média, eu tento reduzir isso um pouco, tá? 5 anos, 6 anos. Né? Exatamente, 3, 5 anos, 6 anos, depende do paciente. Sempre que vai para o consultório, o paciente tem algum sintoma. Então, geralmente, eu tento antecipar um pouco isso. E o paciente, ele também tem uma demanda, gera um pouco de ansiedade. Vou esperar 10 anos para fazer outra colonoscopia. É verdade. Uma vez que quando faz e começa o paciente a ficar um pouco mais empoderado desse conhecimento, ele mesmo quer fazer esse exame para se sentir mais seguro. Eu compreendo e eu também estimulo isso. Não estimulo fazer anualmente, por qualquer coisa. Há pacientes que querem fazer todo ano. Eu não estimulo isso quando não há necessidade. Pólipos hiperplásticos e inflamatórios, eles também têm essa mesma regra. A gente repetir com 3, 5 anos. E se for um pólipo inflamatório, um paciente jovem sem nenhum sintoma, 10 anos é teoricamente seguro também. Quando são adenomas, que a gente conversou, depende do tipo. Adenomas de baixo grau, até mesmo de alto grau, quando são bem ressecados,
a gente tem uma segurança também nessa mesma margem. Já adenomas tubulovilosos ou com algum outro lesões maiores ou uma história familiar, a gente repete anualmente ou a 6 meses se for uma lesão única. Então, a gente vai lá, resseca a lesão e deu um adenoma tubuloviloso, que é uma lesão pré-maligna. Aí a gente vai lá e pede para repetir com 6 meses. A região marcada, né, para poder ver se está tudo bem. Recentemente eu fiz, em dezembro eu tinha feito uma polipectomia. Foi em dezembro eu fiz uma polipectomia de uma paciente que há 6 meses tinha tido um adenoma tubuloviloso no meio do ano passado. Aí ressequei, aí veio novamente um pendículo suspeito, eu ressequei novamente, aí a biópsia veio apenas com uma colite. Então, por sorte, não tinha recidiva da lesão. Era apenas uma área de inflamação, talvez por conta da ressecção prévia, e que se elevou um pouco. Mas, por sorte, estava tudo bem. Então, assim, esse exemplo mostra nosso empenho em fazer o exame de forma preventiva e sempre atento a novas lesões, para que esse paciente realmente fique bem a vida toda e que essa doença não venha a acontecer. Então, assim, a colonoscopia é feita com a fibra mais ou menos do diâmetro de um polegar, é extremamente flexível, tem uma câmerazinha na ponta, é um exame extremamente seguro, né? Com um profissional bem treinado, cuidadoso, dificilmente vai ter alguma complicação que não seja um pouquinho de gás, um pouco de desconforto, né? Geralmente eles sempre falam, é ótimo o exame, ruim é o preparo, né? O preparo realmente é ruim, e é isso que talvez assuste mais as pessoas. Mas de uma forma geral o exame é muito seguro. A gente previne, seja garantindo que não há nenhum pólipo, seja removendo um pequeno pólipo ainda benigno, ou mesmo fazendo um diagnóstico precoce de uma lesão, biopsiando ela, como o senhor falou, e iniciando o tratamento. Lesões de reto mais baixas, a gente tem um determinado tipo de indicação. Em outros segmentos do colo, a gente também tem outro tipo de tratamento, a depender do tamanho da lesão, do estadiamento, que não é só ver. Quando a gente diagnostica, a gente faz outros exames para saber, como o pessoal fala, o grau que está a doença, né? Que é o estadiamento. Muito bem. E a live já está bombando aqui. Muita gente na live. O Francisco Eusébio Nogueira, bom dia, Francisco Eusébio. A Simone Flor, bom dia, Deus os abençoe. Obrigado, Simone, você também, sua família. E a nossa nutricionista, Valdeliz Borges Neta. Ela diz assim, o diagnóstico precoce é o início da cura. É mesmo, diagnóstico precoce é fundamental para a cura total. E a prevenção ainda é melhor, né, doutor Alisson? Então, melhor. Esse exame, você falou assim, o preparo é pior do que o exame. Ou o exame, a pessoa não sente nada ruim, porque é indolor, existe uma sedação e a pessoa, dormindo ou não, fica sedada, ou seja, não sente dor. É como uma pessoa que vai para o dentista faz aquela preparação e você não sente dor. Por quê? Porque está sedado, né? Está anestesiado. Eu faço questão de ter uma sedação bem feita. Só faço com anestesista mesmo, meu exame. Eu não abro mão de realmente ter um anestesista, porque é um conforto ao paciente e garante que eu fique mais tranquilo, fazendo apenas a minha parte, né? A gente quer para o paciente o que quer para a gente. Então, eu geralmente faço só com anestesista, deixo o paciente bem tranquilo, bem sedado, para que eu consiga realmente garantir um exame de qualidade para o paciente, né? Agora, esse preparo ele é fundamental, porque tem que limpar o intestino das fezes, porque as fezes, ela atrapalha a visualização, não é isso? Exato. Aí tem que tomar laxante. Aí algumas pessoas se queixam disso. Tem outros que têm constipação que diz que foi a melhor parte. É verdade. Não é? A gente disse que nunca mais ficou constipado. Limpou foi tudo, hein? Mas pois é. Olha o pessoal participando. Francisco, ele diz assim, bom dia. Tive parentes de primeiro grau. Primeiro grau a gente entende como ou pai, ou mãe, ou irmãos, né? Tive parentes de primeiro grau que faleceram de câncer. Mas ele não deixa claro qual tipo de câncer, né? Qual a porcentagem de chance na herança genética? Aí teria que ver qual tipo de câncer, né? Se foi de colo ou de outra parte do corpo, né? Geralmente câncer coloretal, a incidência dela não é tão alta assim quando você tem... Como é que eu explico? Pacientes, quando você tem uma história familiar, a gente consegue um alto grau.
Mas não tem uma porcentagem bem definida isso. Isso não é uma estatística que é bem definida. Mas há uma grande relação, há uma alta evidência desse fator de familiar. Hereditariedade. Exatamente. Familiar. A gente costuma dizer que o câncer coloretal, ele geralmente, o esporádico é mais frequente do que o familiar, porque são grupos mais específicos. Mas, por exemplo, o câncer de próstata não tem relação com o câncer coloretal. Geralmente o paciente chega lá falando pra gente que o parente teve câncer de próstata, mas não tem relação genética, por assim dizer. Há síndromes genéticas, que eu já citei, que há alguns tipos de câncer que se relacionam. Mas o paciente chega para mim, doutor, tem um síndrome de Lynch, que é uma expressão genética específica, né, que fala de determinado tipo de câncer em alguns locais. Ovário, pode ter câncer coloretal, câncer de pele, mas são coisas mais esporádicas, mas é um conjunto genético. Quando há o câncer coloretal na família, um câncer de intestino, esse paciente tem um alto grau de chance de ter uma lesão no futuro. Mas não é uma porcentagem bem definida. Mas ele se considera como paciente já red flag, né? Ele tem que ficar alerta para fazer a prevenção. Ou, se for um paciente mais idoso, a partir dos 45 anos, ou um paciente jovem, 10 anos antes do diagnóstico desse paciente. Um paciente que, por exemplo, faleceu do câncer de intestino aos 40 anos, eu falo para a gente reduzir isso para 15 a 20 anos antes, porque realmente foi uma lesão mais avançada. Então, a gente tem que tirar os 10 anos do desenvolvimento da doença. E isso realmente é importante para a gente garantir que esse paciente se previna e evite uma doença mais grave. Então, no caso, como você está dizendo, uma pessoa que teve um parente de primeiro grau, pai ou mãe ou irmão, que descobriu esse câncer com 40 anos, a partir dos 30 anos já deveria fazer a colonoscopia, né? Essa é a recomendação. Se for câncer de intestino que ele tem na família, vê a idade desse familiar. Se foi antes dos 45 anos, né? Ele fazer 10 anos antes, né, do diagnóstico. Como um paciente com 70, ele faz a partir dos 45, o que vier primeiro. Entendi. O Jaires de Savieira, Sonolópolis, aqui pertinho, Ceará, ele pergunta ao doutor Alisson. Ele foi a um urologista e tudo bem, mas ele quer saber se deve fazer também uma colonoscopia. O pessoal às vezes confunde, né? Urologista com proctologista, Isso, né? E ele já tem 60 anos, nunca foi submetido a um exame de colonoscopia. Ele deve fazer esse exame de colonoscopia ou ele deve fazer uma consulta com o coloproctologista? Pergunta o Jaires de Savieira. De forma bem prática, se ele realmente não tem nenhuma queixa intestinal ou proctológica, ou seja, ele evacua bem, não tem dores comuns, não tem grandes hemorroidas, não sangra, ele deveria procurar um médico, um generalista de forma geral, e pedir a colonoscopia como forma de prevenção do câncer coloretal. Tem muito médico, principalmente do posto, que costuma pedir o sangue oculto. E pode pedir realmente, mas quando chega no especialista, um paciente com 60 anos, a gente meio que diz, você já está atrasado já de fazer a sua colonoscopia. Está atrasado 15 anos, né? Uhum. Então, no caso dele, seria interessante fazer a colonoscopia de forma preventiva, para rastreio de adenomas, né, e de lesões iniciais. Muito provavelmente não vai dar nada, mas geralmente 20% das colonoscopias a gente acha um pólipo. Então, até mesmo para prevenir uma lesão no futuro, seria interessante ele fazer. Em relação à consulta, é sempre bom a gente conversar sobre uma forma mais específica, né? Então, detalhar alguma queixa que ele não compreenda bem. Que o ânus é um local que a gente tem muito preconceito, não entende. Até mesmo na escolha da especialidade, quando um paciente está com hemorroida, às vezes vai para o urologista. Às vezes, quando quer fazer a prevenção da próstata, vem para o proctologista. Mas não é bem assim, né? A próstata faz parte do aparelho urinário, né? Não tem nenhuma relação com o reto. E as hemorroidas, assim como esses tipos de doenças que a gente está conversando, são da minha parte, que é a coloproctologia. Procto é reto em latim, né? E, assim, é um dever dele fazer a colonoscopia, né? A consulta depende muito. Ou para me mostrar o exame, para a gente conversar algumas coisas sobre prevenção de alguns tipos de doença, como cuidar um pouquinho mais da saúde do intestino. Mas, sim, ele está atrasado. Está atrasado. Com 45 anos, existe uma forte
tendência mundial para puxar para 40 anos, porque tem gente que tem câncer de intestino antes de 45, é raro, mas tem, né? Então ele está atrasado, 15 anos. Agora, você falou uma coisa interessante, urologista é para câncer de próstata, ou qualquer problema de vias urinárias inferiores, da próstata, uretra, né, ureter, bexiga. E o proctologista é para o câncer coloretal e as doenças coloretais. Agora, quando um proctologista ou um gastro está fazendo um toque, ele toca a próstata, né? Já é alguma coisa, né? Semiológico, né? A gente já dá uma olhadinha. Agora o urologista não vê nada do reto e do colo, porque é mais amplo, né? O intestino é muito mais amplo do que a próstata, que é pequenininha e você pode tocar nela, né? Exato. O da próstata, um exame espetacular é o PSA, né? Um exame de sangue que rarissimamente erra, quando ele aumenta, ou é uma prostatite ou é mesmo um tumor. E no caso do proctologista, como você falou, uma pessoa que completou 45 anos, não fez uma colonoscopia, já está atrasado. Imagine 60, né? Fico pensando como eu estou atrasado, viu? Eu levei minha mãe, ela passou um pouquinho do ponto que ela não queria, mas eu consegui. Pois é, eu vou ter que ir porque é prevenção. A gente tem que prevenir, tem que dar bom exemplo também. A Nilza Bezerra está assistindo também a live. Doutor... Sempre aqui, eu fico olhando aqui. Ó, quem veio da outra vez, né? Por isso que eu estou me confundindo. Doutor Alisson Cordeiro, médico proctologista. Podem continuar mandando perguntas para eles. Enquanto chega a pergunta de vocês, ouvintes, eu vou perguntando daqui mesmo. O tipo de tumor de cólon retal é sempre o adenocarcinoma ou tem outros tipos? Há outros tipos, sim, né? Tipos mais raros, como linfomas, né? Pode ser um carcinoma carcinoma escamoso, pode ser também, mas ele é mais comum de canal anal. Mas o adenocarcinoma, ele realmente ocupa 80%, 85% de todas as lesões. Mas pode ser, sim, de um linfoma, pode ser um carcinoma de apêndice que invadiu o cólon. Enfim, esses outros tipos de lesões são bem mais incomuns, mas podem sim acometer o intestino grosso. Exato. Agora, já o intestino que não é grosso, o intestino delgado, há muitos anos atrás eu lembro que os médicos diziam assim, ainda bem que o intestino delgado quase não tem câncer, porque é de difícil acesso. Mas agora está mudando, né? Está aparecendo aqui acolá câncer de intestino delgado. E continua difícil acesso pela distância, né? A colonoscopia só pega o finalzinho do delgado, né? O ilho final. Quando você tem uma suspeita que o paciente tem um câncer no intestino delgado, no ilho, no jejum, do adeno não, que a endoscopia pega, né? Mas no jejum e no ilho. Qual é a sua abordagem? Qual é a conduta? Qual é o exame que você pede para chegar nesse intestino delgado? Lesões de intestino, geralmente elas são mais sintomáticas, assim, porque é onde o intestino está repleto de conteúdo mais líquido e a obstrução é um pouco mais evidente. Esse paciente já obstrui com mais facilidade. E outra coisa, como o peristaltismo é mais ativo também, essas pequenas lesões elas podem realmente se fazer a intercepção. O cólon pode levar esse tumor e causar uma obstrução, que é bastante comum. Também é mais comum no finalzinho ali do ilho mesmo, mas não é uma região que a gente consegue chegar com facilidade pela colonoscopia. Que são os mais comuns são os gistes, né? Que é mais nessa região, mas pode ser também um tumor benigno, um lipoma, por exemplo, que são comuns nessa região. E o mais comum também é adenocarcinoma, apesar de ser incomum comparado ao cólon. Como é que a gente diagnostica? Hoje em dia com métodos não invasivos, uma tomografia, uma enterotomografia ou uma enteroressonância, dependendo de onde está o serviço. O que muda são os protocolos de imagem, né, que são mais ricos. O contraste ajuda, mas às vezes esse paciente está obstruído, você não consegue fazer ele ingerir, né? Então a gente usa geralmente o contraste venoso. Então, respondendo de forma simples, os exames como a tomografia. Dá para fazer enteroscopia,
que é colocar o colonoscópio e enluvando o delgado naquele aparelho, dá, sim. Mas nós não temos aqui no hoje Cariri, em dia né? é muito difícil, até mesmo os grandes serviços hoje cada vez fazem menos isso, né? A cápsula endoscópica, teoricamente, veria, mas também não é... Ela tem um lado dela que não vê, então... E também não faz biópsia. Também não faz biópsia. E, em geral, esse tipo de lesão é cirúrgico, né? A gente, por mais que seja benigno, como eu falei, mas tem a chance de causar uma obstrução. E, dependendo da porção, a gente indica a cirurgia e a biópsia é meio que na peça no anátomo patológico, né? Ou seja, é uma emergência médica quando obstrui, ou quando perfura, ou quando sangra. Aí esse abdômen agudo vai logo para uma laparotomia de urgência, né? E faz logo a cirurgia para resolver o problema, né? Uma coisa muito rápida, né? Exatamente. Agora, quando é para descobrir doença, tipo doença de Crohn, doença celíaca, aí é uma confusão, viu? Porque a enteroscopia com balão, essa que você disse que estão fazendo cada vez menos, é que é um exame muito invasivo, em bloco cirúrgico, né? Anestesia geral. Demora, é difícil. Difícil para quem faz, muito mais difícil para quem está fazendo, sofrimento. Aí a gente tenta esses exames de imagem que ajuda muito, mas nem sempre, né? É um conjunto de coisas, né, para descobrir doença de Crohn. Mas vem melhorando. Certamente todo médico tem uma certa preferência para fazer exames em algum lugar, né? Mas com uma certa facilidade. Esse tipo de lesão faz um stop clássico, né, no colo. Então a gente consegue, ou mesmo no intestino delgado, então a gente consegue com alguma facilidade. O que não é bom é para diagnosticar lesões muito pequenas. Por exemplo, o pessoal me pergunta muito se consegue fazer a colonografia, né? O que é a colonoscopia digital, né? Enfim, existe sim esse método, né? Mas tem que fazer preparo também. O ideal é que insufle o cólon e lesões muito pequenas, menores que de 5 a 10 milímetros, não são vistas. E se vê uma lesão dessa, o que é que você tem que fazer? Tem que fazer alguma forma de biopsiar ou retirar, que é outra colonoscopia comum, convencional. Então, a acurácia, né, pode mudar um pouco. É verdade. Então, ainda bem que o intestino grosso é muito ali pertinho do ânus, né, do reto. E aí você entra, vai lá, retira o que tem de retirar, olha tudo, com um bom preparo, que o pessoal reclama do preparo, mas ele é fundamental. E aí... é uma coisa assim fantástica. Eu fico imaginando como era a medicina no tempo que não existia endoscopia. Meu Deus do céu. Eram os médicos tentando adivinhar, né? O que é que a pessoa tinha por dentro. Não tinha nenhuma base. Os sintomas, eles ajudam, mas não é tudo. Os sintomas enganam. As doenças vêm de forma atípica, né? E dá um nó no juízo dos médicos e com eles pode acertar e pode errar. E hoje com endoscopia alta e endoscopia baixa, que é a colonoscopia, você vai lá dentro, olha e descobre, e biopsia se tiver em dúvida e tira se tiver um pólipo. É uma maravilha. É, né? Muito bom. Evolução da medicina, graças a Deus, e disponível aqui. Não é só para clínicas pagando, não. Você vai... Por exemplo, no Hospital Regional faz tudo isso, né? Tem, exatamente. Já a Policlínica faz também. Também a Policlínica de Barbalha faz. Exatamente. Existe uma disposição do SUS, à medida do tempo, tentar disseminar um pouco. Às vezes não é a proporção de exames não é o ideal para a população da região, né? É um problema que acontece não só aqui. Fortaleza também. Eu trabalho lá também, eu vejo que a fila, às vezes, chega a ser um ano, né? Então, há essa dificuldade também nas grandes cidades. Mas uma vez que você entra no serviço já é um paciente acompanhado por um serviço já bem instituído, o acesso existe pelo SUS também. Estando dentro do hospital fica mais fácil. Enquanto a isso, eu sempre falo, o paciente, doutor, não consigo pagar a colonoscopia aqui, em geral é um exame caro. Eu falo, mas não deixe para lá, vai no posto, vai na secretaria, tenta correr atrás. Você não é o tipo de exame que você pode deixar para lá. Exatamente. Socorro Ribeiro está conosco na live, desejando bom dia, saúde para todos nós. É isso aí, Socorro. A Nilza disse que o programa está ótimo, ela está ouvindo. Muito bem, Nilza. Vamos para mais um bloco de apoio cultural. Carlos Eduardo,
Depois a gente volta com mais informações do Dr. Alisson Cordeiro, coloproctologista, Março Azul, prevenção de câncer do intestino. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Pecador, agora é tempo de pesar e de temor. Serve a Deus, despreza ao mundo, já não sejas pecador. Oração Santo, tu reinarás. Atenção para os horários de missa no Santuário Sagrado Coração de Jesus, Salesianos, em Juazeiro do Norte, Ceará. Segunda a sexta-feira, missa às 6, 16 e 19 horas. Sábados, missa às 6 e 18 horas. Domingos, missa às 6, às 9, às 11h15, às 16 e 19 horas. Mais informações, WhatsApp 988686749. Acompanhe o santuário pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Igreja Salesianos Juazeiro. Essas empresas ajudam em nossa missão. A saúde dos seus olhos depende de realização de exames periódicos. O Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista, realiza cirurgia de catarata com implantes de lentes, lentes de contato, ultrassonografia ocular e biometria ultrassônica. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista. Esgotamento sanitário é mais saúde para você, cratense. O esgoto tratado evita doenças, reduz ratos e baratas e colabora para a preservação das nossas riquezas naturais. Por isso, a Ambiental Crato tem um compromisso de proporcionar mais saúde e bem-estar através do esgotamento sanitário. Juntos, construímos um futuro com mais saneamento, valorizando a nossa terra e a nossa gente. Ambiental Crato. Nossa natureza movimenta a vida. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, Nordeste pro Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra, cuidando de sua saúde, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e WhatsApp 98803-7294. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables, huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Campanha da Fraternidade 2024. Fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br e nas redes sociais da CNBB. @CNBB Nacional. Realização CNBB. Apoio FM Padre Cícero 104,5. Amado, amigo,
Parabéns aos amigos aniversariantes da FM Padre Cícero, deste dia 3 de março, domingo, dia do Senhor, terceiro domingo da quaresma. Em Barbalha, Valdeci Monteiro Veloso. Em Grangeiro, Raimunda Carlos de Souza, Sítio Serrinha. Em Juazeiro do Norte, Lindaura Alves Carvalho. Maria José Arraes Santos. Cícero Galdino dos Santos. Maria da Penha Gonçalves. Maria de Fátima Sabino dos Santos. E José Micael Silva, Sítio Arraial de Cima. ZYS 808, FM Padre Cícero 104,5. Uma emissora da Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, Juazeiro do Norte, Ceará. A rádio que educa e evangeliza. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, tempo de quaresma. E daqui a pouco, para quem não pode ir para a igreja, temos a transmissão da missa, 9 horas, né? Até lá, estamos entrevistando o médico cirurgião proctologista, Dr. Alisson Cordeiro. Ele veio falar sobre a campanha Março Azul, conscientização sobre o câncer de intestino, especialmente intestino grosso, coloretal. O reto, ele às vezes dá câncer, né, doutor Alisson? Só nele. E outras vezes o câncer é um pouquinho mais em cima, no cólon. Tem alguma diferença estatística? É quase igual? Como é isso? A diferença de dar mais no cólon sem ser reto e dar mais no reto? O mais comum realmente é no cólon, né? Geralmente do lado esquerdo, né? Que é o local mais comum. Depois fica um pouco mais parecido, mas recentemente acredito que o reto está um pouco maior que o cólon direito. Lesões do colo direito sangram um pouco mais, elas causam mais diarreia e são mais palpáveis. Lesões do colo esquerdo, elas geralmente obstruem mais do que sangram, mas podem sangrar também. Mas sim, cólon é mais frequente que o do reto. Até o reto inferior, certo? Que fica até a linha pectínea ali no canal anal, eles têm o mesmo padrão, por isso que a gente chama câncer coloretal. O adenocarcinoma prevalece, tem os mesmos fatores de risco, os pólipos, a forma de tratar são as mesmas, certo? E o canal anal e a parte do ânus, que é a parte externa, certo? Uhum. Tem gente que acha que aquele lugarzinho das hemorroidas, a gente considera ele como um reto. Não, ali é canal anal. Ali tem outro tipo de câncer que prevalece. Tem adenocarcinoma também? Tem e é frequente. Mas existe, que a gente estava conversando, o carcinoma espinhocelular, que é o SEC, que ele é o principal tipo de lesão naquele local, que é o mesmo câncer que dá no colo do útero, que tem como fatores de risco, principalmente o HPV. O vírus HPV, o vírus né? HPV. Em mulher e em homem, né? Mulheres e homens. Inclusive os que fazem sexo anal devem fazer a prevenção anual, assim como a mulher faz a prevenção do colo do útero anual também. Exatamente. E quem faz sexo oral tem que fazer na garganta, né? Também, né? Não é isso? Hoje é um fator de risco, o HPV. Exatamente. Tem uma coisa aqui para lhe perguntar que eu julgava tão importante, mas me passei agora. Esqueci. Eu lembro. Lembrei. Aquele apresentador do programa do Jornal da Globo, Meio-Dia, que ele saiu, você pode lembrar o nome dele? O Evaristo. Uhum. O Evaristo colocou nas redes sociais, chamou muita atenção, o quadro clínico dele, que foi, segundo ele, né, a gente não sabe a circunstância, não foi bem diagnosticado pelo médico e muito tempo depois é que veio o diagnóstico. Ele tinha um quadro de dor abdominal, com diarreia, com sangue. E o médico pediu uma endoscopia, não sei porquê, o sangue vermelho, aquele que sai lá embaixo, é de lesões do intestino. O sangue preto, aquele sangue escuro, é que vem lá de cima do estômago, né? Exatamente. Mas tem as exceções, né?
Não sei se o médico levou em consideração a exceção, não sei se a dor abdominal dele era mais alta. O fato é que o médico pediu endoscopia, deu a famosa gastrite, né, que todo mundo tem, que não causa quase nada, mas chama a atenção que só. E o médico foi tratar essa gastrite, não sei se era com H. pylori, deixou de lado a história da diarreia com sangue. Aí foi preciso ele perder muito peso para outro médico suspeitar e diagnosticar a doença de Crohn. Portanto, uma dica importante para todas as pessoas: você defecou com sangue, mesmo sabendo que a causa mais frequente é hemorroida, não deixe de ir para o médico, não. Nunca deixe de ir para um médico quando você defeca sangue, quando você está com a diarreia que não foi só um dia, 2, uma diarreia que volta, que volta, que volta. Não é mesmo, doutor Alisson? Pode ser tanta coisa, diarreia crônica e sangue nas fezes? Pode sim, bastante, né? Quando é uma coisa mais aguda, questão de 2 semanas, até mesmo 4 semanas, assim, a gente nem sempre se preocupa quando é um evento único, né? Quando é uma coisa que está se repetindo, que é crônica, persiste, geralmente não é uma coisa boa, tá? Paciente jovem, com o caso dele que a gente citou como exemplo, né? Dificilmente a gente erraria um diagnóstico como esse, né? Imagino que o senhor já levantou uma bandeirinha vermelha, né, sobre as doenças. Então, pelo menos um calprotectina fecal a gente teria pedido. Exatamente, que é um exame de fezes tão simples, sim, né? Exatamente. E a gente já poderia ver que ele deveria estar alterado, já que ele tem doença de Crohn, né? Aí assim faria uma colonoscopia para diagnóstico e biópsias, né? E iniciar o tratamento desse paciente. Mas sim, diarreia crônica, mais de 8 semanas, está tendo sangramento recorrente, não tem doença hemorroidária que coexiste com esse sangramento que justifique. Hemorroidas pequenas podem sangrar, sim, mas há um padrão de sangramento diferente, junto com fezes com muco, essa dor abdominal atípica, né? Quem tem doença de Crohn, a gente fala que tem um pouquinho de dor mais aqui na fossa ilíaca direita, né? Desse ladinho direito, também é comum. Então, assim, é um conjunto de sinais e sintomas, né? O médico tem que ter uma certa, não é criatividade, mas ele tem que saber lidar bem com os sintomas, que nem todo paciente também é um livro, né? É um checklist para você determinar algumas doenças. E as doenças inflamatórias, a doença de Crohn, por exemplo, pode acometer em qualquer lugar, da boca ao ânus, né? 7 a 9 metros de distância, com vários metros, centenas de metros quadrados de área, e com os acometimentos mais variados. Então, ele devia ter alguma coisa a mais. Realmente, eu não sei como foi dado apenas um quadro dispéptico para ele, né, de gastrite, mas realmente ele tinha sintomas bem claros de alguma coisa inflamatória. Mas aí eu vou dar uma de advogado do diabo. Vou defender esse médico, se é possível. Esse médico não podia pedir a calprotectina, como você Pelo falou, menos, né? né? Mas ele não podia pedir a colonoscopia, porque quando está na fase aguda, né, da diarreia com sangue, a colonoscopia pode não ser nem diagnóstica, porque as infecções intestinais não precisam fazer colonoscopia, e pode ter um certo perigo, né, porque a mucosa está bem alterada de infecção aguda, né? Ele poderia ter, vamos dizer assim, cuidado do que ele viu nos outros exames e ter deixado essa parte para depois e ele não ter voltado. Mas realmente faltou a calprotectina. Será que faltou mesmo? Né? Será que o médico não pediu um examezinho de fezes e a pessoa diz, eu vou fazer um exame de fezes? Tem gente, quando eu peço a calprotectina, ele, doutor, já fiz um que era 3 fezes, o senhor agora vem com um que só é uma fez. Aí quando ele vai pagar, ele vê que é um pouco diferente. Opa! Aí ele diz, bicho, eu vou levar a sério, porque me cobraram mais de 150 num exame de fezes. Isso. Mas assim, em relação à colonoscopia, as colites, de uma forma geral, podem ser causadas por várias coisas, não apenas por doença inflamatória intestinal. Pode ser causada por bactérias, né? Por vírus, por fungos. Pode ser, a gente conversou algumas vezes, uma colite isquêmica, né? A inflamação pode se dar para uma diverticulite, que demacia tudo da mesma forma, mas o que muda realmente é a biópsia. Em alguns momentos, né, até mesmo colites severas, a gente consegue fazer uma colonoscopia, né, até o final, e a biópsia realmente muda o rumo, né? Uma paciente minha, que a gente já até fez a colectomia total dela, eu lembro, ela realmente tinha uma pancolite severa, tudo igual parecia um cano PVC o colo. E a gente conseguiu fazer as biópsias e, enfim,
tentou evoluir. Hoje ela está em uso de um imunobiológico bem diferente. Então, você está doente, você procura um médico. Quando o seu carro quebra, você não vai na oficina? Quando sua geladeira não congela, você não chama um técnico, né? Quando o ventilador também pifa, você não tem que ter o conserto? Quando você está doente, você tem que ter um médico. Pode ser um clínico, uma clínica. E aí o bom senso de um bom médico faz ele saber até onde ele vai. Quando tem um ponto em que ele acha que essa pessoa precisa de um especialista, ele encaminha. Então, encaminhando para o coloproctologista, aí sim tem a oportunidade de fazer esses exames, que alguns médicos não dominam bem, um simples exame de fezes, a calprotectina. Essa pesquisa de sangue oculto nas fezes, que tem que ser bem organizado para não dar falso positivo, falso negativo. E também a colonoscopia, que é o padrão ouro, né, para o diagnóstico, para a prevenção de câncer de colo. Doutor Alisson, a colonoscopia é um exame caro. Você falou que tem pelo SUS, mas tem uma fila, né? E aí, esse exame, as pessoas, quando escutam, né, o preço, aí fica com receio de fazer. As pessoas devem buscar esse exame, até porque depois de uma consulta com o próprio médico especialista, ele ajuda, né? Ele faz um desconto, né? Faz alguma ajuda porque ele gasta também material, ele tem que contratar também o anestesista, né? Para fazer a sedação. Então existe um custo operacional, mas existe também a relação médico-paciente que facilita o paciente a fazer a colonoscopia. Eu pergunto se o doutor Alisson faz esse exame e aonde ele faz aqui no Cariri. Eu faço sim colonoscopia. Hoje eu faço no Hospital Samarino, na Lagoa Seca, ali pertinho do Hotel Verdes Vales, né? Eu faço lá nas segundas, nas quartas. Especialmente esse mês, né? A gente vai dar uma intensificada nas datas, né? Nas condições também para poder a gente estimular um pouco o paciente. A gente sabe que nesse período de crise, nem todo mundo está bem, né? Mas é uma forma da gente estimular algum paciente que está precisando da gente adiantar. E faço também no Hospital Geral de Brejo Santo, né? Faço lá no serviço de endoscopia, lá com o Dr. Ilvan. Eu faço nas terças lá. E faço em Fortaleza nas sextas-feiras também, certo? Um abraço ao pessoal de Brejo Santo, doutor o Elilvan Landim e sua equipe. Doutor Elilvan faz endoscopia alta lá no consultório há muitos anos. Ontem mesmo a gente estava juntos lá na clínica com aquela chuva toda. A chuva derrubou a metade dos pacientes, ou seja, metade não foi. Se era para ir 17, 18, foram 10. Nem todo mundo tem barco. Não é? Uma chuva daquela foi fogo. Mas ele estava lá firme e forte, fazendo endoscopia em todo mundo, com biópsia, sem biópsia, enfim, conforme a necessidade de cada paciente. E sua equipe maravilhosa, né, que ele traz lá de Brejo Santo para a Gastroclínica Vasconcelos. Quero aproveitar para mandar um alô aos enfermeiros e enfermeiras do Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalha. Eu perturbo vocês, enfermeiros e enfermeiras, eu chego lá para dar aula, aí vou pegar os prontuários eles lá trabalhando, eu chego para pegar os prontuários para ver se tem algum paciente da gastro, para eu dar minha aula de gastro lá, né? Toda quarta tarde e qual outro dia? Toda segunda de manhã eu chego lá perturbando, né? Os enfermeiros, meus amigos, minhas amigas lá do São Vicente. As enfermeiras também lá da Faculdade de Medicina, que agora a gente tem uma clínica escola, cheia de bonecos. O boneco fala, rapaz. Nossa. Incrível, parece aqueles filmes de House, de Grey's Anatomy. A gente aperta, ele, ai, doeu, doutor. É engraçado que só. E as lesões, né, aqueles sinais, eles têm os sinais tudinho. Ele tem os roncos, os sibilos, o estertor crepitante. A tecnologia a favor da educação médica. Pois é, rapaz, que a gente vai postar e não tem um paciente, né, com aquele sinal. A gente vai na clínica escola, o boneco tem o que a gente quer, né? É incrível, rapaz, a educação médica evoluiu muito, bacana. Aí eu falei da Gastroclínica Vasconcelos, você trabalha lá conosco também, né? Isso qual é o dia? Atendo lá nas quartas-feiras pela manhã, né? E a gente já trabalha junto há uns 3 anos, né? Ó,
Um bom tempo. Eu lhe conheço desde o tempo da Estácio. Você e seu irmão, né? Seu irmão está em Fortaleza mais, né? Ele é aparelho digestivo de Fortaleza. Cirurgião do aparelho digestivo, Isso, né? Muito bem. E a Clínica San Marino, do meu amigo Francimário, colega de Salesiana, que a gente jogava bola junto. Francimário é cirurgião vascular, né? A gente tem essa parceria lá também, ao mesmo tempo que a gente tem na Gastro, né? Exato. Para fazer os exames lá. Legal. Chegando, pergunta para o Dr. Alisson. A Maria, ela diz assim: olá, bom dia, eu sou... Ah, não, é outra pessoa. Eu sou Luiz. Então é Luiz. Ele disse que fez uma endoscopia em 2009 e ainda sente muito incômodo. Sente ânsia, dor, queimação. Ele não deixou claro se foi uma endoscopia alta ou foi uma colonoscopia, né? Sente de vez em quando também uma sensação de tontura. Parece queixas mais altas, né? Dor, azia, queimação, que a gente chama de pirose, quando sobe a azia, e uma sensação de tontura que pode ser algo de labirinto, mas pode ser também do refluxo. O refluxo ele pode subir até o ouvido, causando tontura. Luiz, esses problemas digestivos altos, eles voltam sim. Eles voltam. O chamado refluxo, que é a volta do conteúdo do estômago para o esôfago, para a garganta e às vezes até para o ouvido, para a boca, isso volta. Aí quando volta, a pessoa tem que repetir o tratamento de vez em quando e ter os cuidados alimentares. E se mesmo assim não melhorar, repetir a própria endoscopia. Agora, se foi uma endoscopia baixa, como o doutor Alisson falou, tem uma validade que vai de 5 a 10 anos quando dá normal, mas que quando a pessoa sente muitas coisas, pode precisar repetir ou fazer um outro exame. Tem um exame do intestino, doutor Alisson, chamado manometria anorretal. Quem precisa fazer esse exame? A manometria anorretal é um exame para a gente avaliar, que a gente costuma dizer, a fisiologia do ânus, o funcionamento dos músculos do ânus. Quem que deve fazer? São pacientes que têm incontinência fecal, tem aquele escape fecal, não consegue segurar o cocô. Alguns pacientes constipados também. Existem eventos nesse sistema muscular do ânus que ao invés de você relaxar, você contrai de forma involuntária. Até mesmo pacientes que são incontinentes. Na verdade, é um problema muscular. Então, a gente vê como é que funciona o ânus da pessoa. E se essa pessoa vai precisar de algum tipo de fisioterapia anorretal, que é o biofeedback. Pacientes também que têm fissura anal crônica, que são pacientes hipertônicos, a gente também consegue, através desse exame, de forma objetiva, caracterizar isso. E também pacientes que conseguem trabalhar com a fisioterapia para relaxar um pouquinho essa região. Então, a manometria é para a gente avaliar incontinência e constipação, basicamente. Existe também a manometria esofágica, né? Que é para ver se o esfíncter esôfago-gástrico está funcionando direitinho para propiciar um tratamento mais ideal para pacientes com refluxo que não melhoram, né? Exatamente. E também muito importante para a chamada doença de Chagas, né? O megaesôfago chagásico. É muito importante. Doutor Alisson, fale um pouco sobre verme, parasitas. Antigamente existia uma brincadeira dizendo que os médicos achavam que todo mundo tinha verme. E todo mundo tinha mesmo. Aí chegou no mundo a geladeira, graças a Deus. Depois o saneamento básico, rede de esgoto, enfim, diminuiu muito os vermes, os parasitas, mas não acabaram. Ainda existe. Existe ameba, existe giardia, existe ascaris, existe oxiurus, né? Existe verme demais no mundo. Quando que um médico suspeita que alguém tenha verme e o exame de fezes faz mesmo a descoberta ou é melhor entrar logo empiricamente com um remédio para verme? Em geral, a parasitose intestinal ela causa realmente cólica, pode causar uma diarreia, mas está ainda no escopo das diarreias agudas, né? Esse tipo de coisa. Então, de certa forma, uma doença infecciosa. Do ponto de vista proctológico, a causa mais comum é o prurido anal. Então, chega o paciente com alguma amebazinha se mexendo no ânus, algum oxiúris, alguma coisa, não é incomum. Inclusive, já flagrei algumas vezes na colonoscopia ver uma pequena amebinha no exame, né? Então,
sim, é comum. A maior parte das vezes está relacionado à má limpeza de frutas, verduras, né? O hábito ruim de roer unha, não lavar bem as mãos. Isso tudo pode causar, sim, parasitose intestinal. Em relação ao tratamento, depende. Se o paciente não tiver sintomas muito clássicos, assim, ou alguma grande diarreia, eu prefiro realmente fazer o parasitológico para tratar um pouco mais guiado. Do contrário, eu trato empiricamente. Paciente que está com bastante diarreia, não tô conseguindo fechar para uma doença inflamatória intestinal. Eu acredito que é apenas uma diarreia aguda por conta de uma amebíase, enfim. Giardia hoje não é tão comum, pelo menos não faz muito tempo que eu vi. Mas é apenas uma parasitose simples, ou mesmo desbiose, eu quando eu trato de formas de desbiose, eu também uso antiparasitário e probiótico para dar uma organizada na flora intestinal. Então eu trato sim, a maior parte das vezes de forma empírica, né? A depender dos sintomas. Não tem sangramento, é só uma diarreia com cólica abdominal, trato de uma forma. Quando tem um sangramento, penso em giardia, alguma coisa diferente, trato de outra. Mas na maior parte das vezes eu não aguardo o exame, não. Então, verme existe ainda, às vezes é necessário o médico lembrar e tratar, e pedir exame para saber o tipo. Aí a gente está saindo um pouquinho do câncer coloretal, que você explicou tão bem, que é uma coisa que tem uma prevenção de verdade, tirando o pólipo, tirando o adenoma antes de ser câncer, e também fazendo diagnóstico precoce, que tem grande chance de cura. O que mata é o câncer coloretal avançado, né? Que vai para outros lugares, vai para outros órgãos. A gente chama de metástase, esse é mais difícil o tratamento. Tem tratamento também, mas já não se pode falar tanto na palavra cura, né? Agora, a gente falando das coisas mais comuns. Ter diarreia é uma coisa muito frequente. Criança, então, brincadeira. Criança tem diarreia quase todo mês. Bebê, né? A criança maior, o jovem, ele tem menos, bem menos, uma vez por ano, 2, 3. E o adulto ainda tem menos. Mas de vez em quando tem. E como assusta, né? Os meus filhos estão dando os primeiros plantões da vida, né? O Daniel e a Cíntia. E às vezes eles ligam para mim. Pai, o caba está aqui desesperado só porque está com diarreia. É muito frequente diarreia. Mas ela é, geralmente, como você disse, infecciosa, né? Vírus, bactéria, eventualmente verme, né? Desbiose, e que para por ela mesmo, né? A maior parte das vezes é autolimitada, né? O nosso corpo consegue se equilibrar, a flora intestinal devagarzinho vai voltando ao normal, né? Mas às vezes a gente tem que dar um empurrãozinho, né? Melhorar a flora, o famoso Florax, Floratil, enfim. Esses são os probióticos, né? A gente usa algum probiótico para melhorar um pouco a flora intestinal, usa algum antiparasitário, aquele esquema, o bendazol, seclindazol, usa anita, mebendazol, tem tantos remédios, depende muito dos sintomas. Ou mesmo, se a gente achar que é bacteriano, né? Algum antibiótico. Se o paciente tiver toxemiado, febre, muita dor, desidratação que, né, precisa de muito soro. Uma diarreia típica, né? Aguda típica, a gente faz um antibiótico, né? O famoso Bactrim, ciprofloxacina são os mais comuns para as diarreias. Uma maravilha. Eu já tomei, eu estando com diarreia, com cólica, com 2, 3 comprimidos, o caba tá bom. Mas tem diarreia também, principalmente no idoso, na criança, que às vezes precisa estar internado. Desidratação mais severa. O risco é a desidratação, pode levar à morte, né? Exatamente, né? Graças a Deus a gente não vê tanto, mas como eu trabalho na Santa Casa também, eu vejo muito paciente internado por jeca lá, né? Uma gastrite mais severa, que passou mal, veio da UPA e está lá para investigar outras causas, mas às vezes é somente uma boa diarreia, né? Mas existe, assim, as infecciosas. A gente se preocupa mais quando vai para o consultório com as crônicas, né? Que pode ser as doenças inflamatórias, alguma coisa, ou até mesmo câncer pode causar diarreia. Caso de diarreia paradoxal. A lesão está tão grande, obstruindo, que só a única coisa que passa é o líquido. Aí na verdade está obstruído e está tendo diarreia apenas por extravasamento, né? Então, pode acontecer. Pode acontecer também pacientes incontinentes, que por algum motivo faz um fecaloma e o cocô vai saindo nas bordas. Então, enfim, variadas as causas, né? Então, é por isso que tem que ir para
para profissionais bem treinados e se adaptem aos sintomas, sabem investigar direitinho, né? Diarreia crônica é um mistério, né? Tem que ser um detetive, né, para descobrir. A intolerância à lactose, a glúten, de forma geral. Nas crianças, a colite eosinofílica, né, que é alergia, enfim. Tudo isso pode causar diarreia, alteração do hábito intestinal. É verdade. A Cecília, nossa amiga ouvinte, ela diz: santo e abençoado dia, parabéns pelo excelente programa, é uma aula de saúde, informações e orientações médicas valiosas, muito obrigado. Obrigado você também, Cecília, e todos os ouvintes da FM Padre Cícero. A Maria, ela sente muita dor do lado direito da região da bacia. Diz que sente como se fosse um caroço nessa região. Já fez exames, mas não dá nada, a não ser gases. E ela pergunta: pode fazer alguma coisa para amenizar isso, ter suas dúvidas sanadas? Porque não dá nada nos exames e ela continua sentindo, doutor Alisson. Tem que ver quais exames que fizeram, na verdade, né? Muitas vezes, ultrassom para o intestino não é o exame ideal. O intestino é uma víscera oca. Então, ultrassom não é exame para ver intestino delgado, grosso, enfim. Então, pelo menos da minha parte, não tem uma grande eficiência. Consegue ver uma apendicite aguda, né? Se for um apêndice favorável. E descartar algumas outras coisas, como uma pedra no rim, um cisto de ovário crescido naquela região. Mas, sim, se ela fez uma tomografia, uma ressonância e não deu nada, é uma coisa. Se fez um ultrassom que não deu nada, é outra. Então, a gente escalona a investigação. Se ela persiste com essa dor na barriga, não no osso, pelo que eu entendi, né? Então, se for na barriga mesmo, sente uma massa palpável, deve procurar um médico realmente que tem uma semiologia um pouco mais apurada, examinar, pedir o exame um pouco melhor, né? Tentar escalonar esses exames, até chegar, por exemplo, numa colonoscopia, para diagnosticar o intestino, de fato, se é alguma coisa colônica ou não. Do pressuposto que não seja exames de imagens superiores, como tomografia ou ressonância, né? E a dor persistindo, acho que caberiam bem nesse caso, né? É verdade. Investigar, voltar ao mesmo médico, ou trocar de médico, aí fica muito por parte do paciente, Eu né? sempre falo que é bom seguir um plano, né, do médico. Se o médico pedir uma coisa mais simples, ele vai escalonar o próximo para um exame mais avançado. Exato. Você dá uma oportunidade ao seu médico de ir mais na frente, né? Exatamente. Ou então você troca se não gostou, mas não fique em casa esperando uma melhora do nada, né? Às vezes os exames não acusam as doenças que a pessoa tem, né? Tem doenças, por exemplo, na reumatologia, fibromialgia, não tem exame. A síndrome do intestino irritável não tem exame, né? A dispepsia funcional, que o povo chama gastrite nervosa, não tem exame. No entanto, a pessoa sofre e tem tratamento, né? Exatamente. Síndrome do intestino irritável às vezes limita a pessoa a ponto de não conseguir trabalhar, estudar, fazer nada. É apenas uma doença funcional, né? Doença funcional significa mau funcionamento, mas não tem uma inflamação, uma ferida, um tumor, uma hérnia, né? Exato. Mas, no entanto, a pessoa sente muita coisa. O Cícero Pereira quer saber se Coca-Cola pode causar câncer. Vê muitos dizendo que ela é corrosiva, que ela não é boa, mas quer saber, dá ou não dá câncer Coca-Cola, doutor Alisson? Eu não me lembro bem o nome da substância que o pessoal fala, principalmente na Coca Zero, que eles falam que tem isso, que ela é cancerígena. E, na verdade, é um corante dela que ela poderia causar. Mas se for o aspartato, já foi proibido pela Anvisa, já trocou. Mas não é bem o adoçante, é o corante, de fato. O corante, né? Só que a dose para ser cancerígena é uma dose muito alta, entendeu? Então, você deveria tomar, não lembro bem o cálculo, algumas centenas ou milhares de litros por dia. Mas sim, a alimentação, como isso não existe naturalmente, a gente criou e é artificial, então, de certa forma, pode, em algum grau, com o uso crônico, ser relacionado. Mas não há uma evidência. Tanto é que as pessoas tomam comercializada porque isso não é uma verdade absoluta, né? Mas sim, se você puder evitar qualquer alimento industrializado, sua chance de ter doenças sempre é menor. Mas, de forma objetiva, a Coca-Cola não causa câncer propriamente dito. Existe uma substância que, teoricamente, pode causar. Assim como a gente vive num meio que está repleto de ondas de rádio, Wi-Fi e radiação,
uma forma como nunca o mundo esteve antes. A gente não sabe bem o comportamento desses tipos de ondas no nosso corpo ainda. Então, será que isso também causa? Nem por isso a gente deixa de dormir com o celular na cabeceira da cama, né? Então, é bem difícil a gente afirmar esse tipo de coisa. O futuro é que vai dizer, né? Porque existem os estudos científicos bem feitos, com número grande de pessoas, quando eles são bem feitos, sem nenhuma influência, nem sem nenhum interesse de alguma indústria farmacêutica, os estudos podem esclarecer as dúvidas que se tem. Então, ficar sempre atento, os médicos tentam se atualizar para saber por que é que esse câncer de intestino está aumentando, se é, como o doutor Alisson falou, alguma radiação, algum alimento industrializado prejudicial, que hoje em dia a gente ainda não pode afirmar que dá câncer, mas quem sabe se não dá, né? O futuro é que vai dizer. Já o Cícero Pedro de Souza, ele, além do bom dia para você também, Cícero Pedro, ele está ouvindo do Sítio Limoeiro, em Milagres. É isso aí, Cícero Pedro. Já a Marigel Bezerra Nobre, ela também elogia o programa, que está maravilhoso. E ela já fez exame que acusou divertículos. Outra coisa muito comum, né? Divertículo, eu acho que depois de uma certa idade todos teremos, né? Divertículos, mas alguns inflamam. Ela pergunta a Marigel, doutor Alisson, se o divertículo é risco para câncer. Não é um fator de risco para câncer, né? Os divertículos, eles sinalizam, existe sim também uma propensão, mas sinalizam um intestino um pouco mais preguiçoso, um paciente mais constipado, que aumenta a pressão do cólon e faz com que essas áreas de fragilidade no cólon, elas se pronunciem para fora, fazendo como se fossem uns pequenos dedinhos, pequenas hérnias, entre aspas, né? Eu geralmente explico como hérnias, que é mais fácil a pessoa entender. É uma protusão do cólon, que às vezes, a maior parte das pessoas não tem, mas às vezes pode obstruir e inflamar, causando a diverticulite, que também não é fator de risco para o câncer coloretal, mas ela dói igual uma apendicite muitas vezes, que precisa de algum tipo de tratamento. E às vezes ela pode perfurar, e também não vira câncer, mesmo assim vira uma urgência cirúrgica muitas vezes. Então, não é só câncer que faz a gente operar, mas, simplificando, não vira câncer, mas exige um tratamento. Existe que ela tenha uma dieta mais laxativa, enfim, para evitar que haja ovos divertículos ou que eles obstruam e que ela, enfim, tenha uma qualidade de vida melhor. É isso aí. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais Março Azul, prevenção do câncer de intestino. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Março é mês de festa! A FM Padre Cícero completa 20 anos e quem ganha o presente é você! Faça sua doação financeira neste mês de março e participe do sorteio de 2 vouchers para o Arajara Parque. O sorteio acontecerá no dia 2 de abril, às 11h30, ao vivo, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824. Apoio Arajara Parque, diversão de toda a natureza. Instagram, @Arajara Parque Oficial. WhatsApp 988277199. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Essas empresas ajudam em nossa missão. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia e titular da Confederação Americana de Urologia. Realiza exames videoendoscopia, esterilidade, DST, disfunção erétil, ejaculação precoce, prevenção ao câncer de próstata, tratamento do cálculo urinário e sexualidade do adolescente. Também tem ultrassonografia com aparelho moderno de última geração. Clínica J. Ferreira, Rua Padre Cícero, 836, Centro de Juazeiro. Telefones 3511-1561 e 99973-5693. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista.
Padaria e Confeitaria Pão Nobre. Trabalhamos com pães para hamburgueria, bolachas, pães integrais, bolos caseiros e confeitados, biscoitos, sobremesas, kit festa, docinhos personalizados, salgados em geral e para eventos. Qualidade e sabor é na Pão Nobre. Avenida Castelo Branco, 3426, Novo Juazeiro, próximo à Igreja Menino Jesus de Praga, Juazeiro do Norte. Instagram, @Padaria e Confeitaria Pão Nobre. WhatsApp, 99937 2058. 99937 2058. Padaria e Confeitaria Pão Nobre. JZ Locações e Turismo. Aluguel de veículos para viagens locais e excursões interestaduais. Contamos com uma frota de ônibus equipados e motoristas capacitados prontos para prestar os melhores serviços. Entre em contato pelos números DDD 88 99908 4607 e DDD 88 99603 3903. Organização Josué Gonçalves. JZ Locações e Turismo. Velas Brasil, a indústria de velas da nossa terra, do nosso Cariri. Desde 2004, produzindo velas de diversos tipos, cores e tamanhos com qualidade comprovada. Velas Brasil, uma empresa que busca iluminar e aumentar a fé na vida das pessoas com compromisso e responsabilidade social. Vendidas em todo o Ceará pelo telefone DDD 88 99965 6420 e 3571 1777. Velas Brasil, iluminando seus dias, aumentando nossa fé. Quaresma, tempo de conversão. Faça o jejum conforme as próprias condições, para que o corpo seja sujeito ao espírito. Pode ser um jejum a pão e água, um jejum só de líquidos, um jejum parcial, especialmente nas sextas-feiras. Dê esmola aos pobres. Pode ser de muitas formas. Ajudar uma família necessitada, um pobre necessitado. Façamos tudo com caridade e humildade. FM Padre Cícero e você, em Retiro Quaresmal. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O Ministério de Artes Santo Antônio convida todos a assistirem à encenação da Via Sacra. Tema: Ele aprendeu a ser obediente e tornou-se causa de salvação. Dia 22 de março, às 18h30, no Salão Paroquial da Paróquia Santo Antônio, em Barbalha. Venha viver este grande momento conosco. Mais informações: 982 31 33 14 ou 993 44 70 63. Realização: Ministério de Artes Santo Antônio. Apoio: FM Padre Cícero 104,5. 104,5. Você está ouvindo na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação: Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Estou aqui com o Dr. Alisson Cordeiro, médico cirurgião coloproctologista. Veio falar sobre março azul, câncer coloretal, também conhecido como câncer de intestino grosso. É o câncer que talvez esteja entre os que mais estão crescendo no mundo. Tirou a vida do nosso Pelé. Eu vi Pelé jogar, Alisson. Fantástico. Vi no Rumeirão, Santos 2, Guarani 0. Joguei na preliminar. Vi Garrincha. Garrincha jogou aqui no Rumeirão 2 vezes. Uma pelo Olaria, fez gol. Mas o Icasa e Guarani, um combinado, ganhou 3-1. E ele veio fazer uma partida espetáculo, assim. Jogou um tempo pelo Guarani e Garrincha, né? E um tempo pelo Icasa. Porra, ele não fez um gol de falta.
Ele fez um gol. Ele, com a camisa do Guarani, fez um gol no Icasa. É espetacular mesmo. Não é? Aí Pelé morreu de câncer de intestino. Roberto Dinamite, fantástico artilheiro do Vasco, também morreu de câncer de intestino. Já a Preta Gil teve sorte, né? Graças a Deus. A Simoni também teve sorte, né? Quer dizer, são os casos fatais e os casos de história, né? Que a pessoa superou o câncer porque provavelmente ele não era tão avançado. Certeza, ele não era tão avançado. E aí venceu o câncer. E os que tiram o pólipo, adenoma, nem fala muito, né? Muita gente que tira o pólipo, adenoma, que no futuro ia virar câncer de intestino e provavelmente matar, né? 20% dos exames, em geral, tem algum tipo de pólipo, né? Então, esses pacientes não vão ter essa doença no futuro, né? Então, isso já é uma coisa, um milagre da ciência, por assim dizer, né? Um milagre da ciência, evitar um câncer. Exato. Antigamente, quando eu me formei, era 50 anos, agora é 45 anos, a primeira colonoscopia, tanto no homem quanto na mulher. E existe essa campanha para puxar para 40 anos, porque o ator americano do Pantera Negra, ele teve o câncer com 43 anos. Né? Isso, é. Eu já tive pacientes já mais jovens, de menos de 30 anos, inclusive, né? Graças a Deus, eu nunca tive menos de 20, mas raramente acontece. Mas eu tive paciente de 23 anos com câncer, pacientes com doença avançadíssima, realmente paliativa aos 36, né? Claro, são pacientes que têm uma doença mais agressiva, né? Tem alguma tendência genética diferenciada, mas principalmente por conta de gatilhos que a gente ainda não tem com total certeza, mas que podem despertar esses genes um pouco mais cedo, né? Eu recebo pacientes, principalmente no mês de janeiro, que diz: doutor, eu não sinto nada, eu vim fazer um check-up geral. Eu fico feliz, rapaz, porque são os pacientes que têm mais chance de descobrir doenças no início, né? Uhum. Eu digo: muito bem, vamos lá, sangue, fezes, urina, endoscopia, ultrassonografia abdominal, colonoscopia. Não, para ainda, doutor, eu vim fazer só exame de sangue. Então não é check-up, né? Quer dizer, ele quer só alguns exames, não quer um check-up completo, não é isso? Os americanos, eles tendem a pedir muito exame, porque tanto pela segurança do médico, mas quanto pelo paciente. Eles têm uma medicina baseada bastante em tecnologia. Então, eles pedem colonoscopia, tomografia, pedem de tudo lá. E, enfim, a gente às vezes aqui não pede pelos custos, né? Porque, infelizmente, a medicina é cara, né? Se a gente fizesse um estilo de vida desde a infância, uma alimentação saudável, rica em fibras, né? Frutas, verduras, legumes, cereais, grãos, o mínimo de produtos industrializados, refrigerante, gordura, atividade física. O problema é porque em alguma época da nossa vida a gente bagunça as coisas, bagunça a alimentação, não faz exercício físico. E aí a prevenção passa a ser justamente o exame de colonoscopia, que é caro, mas imagina uma pessoa se livrar de um câncer, como valeu a pena, como foi barato, né, o exame quando evita um câncer. Isso. Aí quando dá normal, a pessoa diz: eu gastei tanto, 1.000 e tanto, e o exame deu normal. Oh, meu Deus do céu, graças a Deus. Né? Isso, 5, 10 anos de tranquilidade. Não é porque deu normal. Agora, a pesquisa de sangue oculto nas fezes são naqueles casos ou que a pessoa não tenha condição financeira de fazer a colonoscopia, ou que está esperando na fila do SUS e ainda não chegou sua vez, mas é um exame muito limitado, até porque defecar com sangue já atrapalha o próprio exame, não é isso? É um exame que a gente costuma dizer de uma sensibilidade alta, mas uma baixa especificidade. Então, tudo bem, está sangrando de algum lugar. E, por exemplo, o imunológico vê o sangue digerido. Às vezes o paciente tem sangue macroscópico e o sangue oculto vê negativo. A hemorroida sangrou, mas o sangue oculto vê negativo. Então você já vê com uma coisa que você não consegue bem, não é confiar, mas você tem que correlacionar com os sintomas, os sinais e sintomas corretos. Cada paciente é único, né? Então o sangue oculto é um bom exame de rastreio populacional. Então vamos fazendo esse bairro inteiro do sangue oculto. Aí de 100 pessoas, 10 dão positivo.
Então, priorize, já que tem uma quantidade limitada de colonoscopias disponíveis, oferece para esses 10 primeiros, entendeu? Então, às vezes, esse tipo de estratégia seria mais eficiente para uma população maior, né? É verdade. Aí, por exemplo, uma pessoa tem mais de 40 anos. Aí o intestino fica diferente. Ou prende, que antes não era preso, ou solta, diarreia crônica, que antes não era. Esse paciente, se ele só tem isso, a chance dele ter o câncer não é tão grande. Mas, às vezes, ele tem outras coisas misturadas. Por exemplo, falta de apetite, perda de peso, o sangue volta muito, casos na família de câncer. Enfim, a gente chama essas coisas de sinais de alerta, né? De alarme, né? Então, esses sinais de alarme aumentam a necessidade dessa pessoa se prevenir, não é isso? De fazer a colonoscopia. Isso. Enfim, é uma doença silenciosa. Então, por isso que a gente estipula uma data, né? Para 45 anos para fazer. Mas quando você já tem os sintomas, você tem que procurar alguma orientação. Eu costumo até brincar que a maior parte das vezes nossas queixas não são doenças, são maus hábitos, né? Então, a pessoa quer muito fazer um exame por conta de uma alteração do hábito intestinal, que geralmente é culpa dela. O intestino é preso porque não come frutas, verduras, né? Fibras, bebe pouca água e é sedentária. Mas quando a pessoa realmente está tendo sangramento, uma perca de peso, uma febre no final da tarde, uma coisa estranha, tá realmente com uma indisposição, tem alguma coisa diferente, é bom. Isso já são sinais bastante ruins, né? Então, já deveria ter procurado antes ao médico, quem dirá com todos esses sintomas. Mas sim, podem ser sintomas indiretos de uma síndrome consumptiva, né? Porque como é que essas lesões matam? Elas matam consumindo energia do corpo. São lesões de alto metabolismo. Então, elas sugam realmente energia do corpo. Esse paciente vai ter anemia. Se não estiver sangrando, vai ter anemia por consumo da lesão. Então, e aí cria um efeito de cascata realmente que o paciente vai ficando doente, né? Então, 45 anos, o Dr. Alisson falou aqui, sem sentir nada. Quando sente essas coisas é antes. É 40, é 35. Colonoscopia, o exame que salva vidas. O ouvinte diz que estava acompanhando a rádio e a rádio saiu do ar, não foi? Foi mesmo na hora que você estava dizendo se Coca-Cola causa câncer. Ainda bem que você disse que não causa, mas pode causar, né? Não tem evidência científica até agora. Mas que pode ser que no futuro alguém diga, agora eu consigo provar que refrigerante dá câncer. É uma questão de dose, né? Daquele corantezinho. A dose é muito, muito baixa. Então, tecnicamente, não causa, né? Aí essa pessoa diz que tem um parente que foi diagnosticado com síndrome do intestino irritável. E ele toma Coca-Cola diariamente. Aí ele quer saber se... Porque você falou que síndrome do intestino irritável não dá câncer. Coca-Cola talvez sim, talvez não. Mas o problema com Coca-Cola é porque não tem nenhum valor nutritivo, né? Para que usar uma coisa que nem nutre, só é saboroso. Exato. Mas não tem nenhum valor, né? É aquela questão do equilíbrio das virtudes e dos vícios, né? Da filosofia. Se você realmente tem uma alimentação saudável e às vezes se dá o prazer de tomar um refrigerante, não tem nenhum problema. Como eu falei, a carne vermelha em excesso também causa. É um fator de risco para o câncer coloretal. Mas você precisa parar de comer totalmente a carne vermelha? Não. Mas o excesso da carne vermelha é relacionado com o aumento de pólipos e inflamação do cólon, que pode levar ao câncer coloretal. Aí a gente pensa só no refrigerante, que também é ruim, de forma geral, com o uso regular dele. Mas não é só isso, é uma construção de dieta, uma construção de vida, de hábitos, né? Não é um momento apenas de agora que vai causar, mas é o desaguar de todos os anos de ausência de exercício, de sedentarismo, de maus hábitos que causam as doenças. A síndrome do intestino irritável, especificamente, exige uma dieta, exigem os cuidados sintomáticos necessários para evitar que essa doença seja sintomática. Então, assim, o ideal é que ele não estivesse bebendo refrigerante todo dia, que ele estivesse tendo sucos naturais, bebendo bastante água, tendo uma alimentação balanceada, para evitar ter sintoma. Como eu falei, às vezes não é essa questão apenas de procurar a doença, é a questão de você procurar mudar seus hábitos de vida, né? Ter mais virtudes, mais bons hábitos do que vícios, por assim dizer. Exatamente. Vamos realmente buscar os bons hábitos. Refrigerante é ruim? É. Mas sabe o que é pior do que refrigerante? Mais chance de câncer?
Cigarro, fumo, muito mais chance. Né? Exatamente. Bebida alcoólica em excesso. Bem mais também. Essas carnes gordurosas demais. As carnes processadas que ficam muito tempo nos frigoríficos. O boi não morreu naquela semana nem naquele mês, né? Carne velha, né? E elas são gostosas porque elas são bem produzidas, né? A picanha da Argentina vem bater aqui. Não é? O boi lá da Argentina morreu, foi no ano passado. Aliás, foi nem no ano passado, foi no ano atrasado. E a gente come no dia do churrasco, são as melhores carnes que tem, né? Porque elas são bem produzidas, né? Eles botam leite, botam sal, conserva a gordura, congela, bota outras coisas que eu nem sei, porque eu não conheço como é que é feita essa industrialização, e torna uma carne boa, né? Parece nova, né? E é velha, né? Exatamente, né? Comida saudável é o que apodrece, na verdade, né? É o que é natural acontecer, né? Por isso que fruta envelhece, se você não consumir logo, né? Então, esse é o recado, realmente, você ter bons hábitos, né? É o primeiro passo para a prevenção que você faz em casa, é o dever de casa. E depois é o dever de casa com a gente, né? Se procurar se tiver algum sintoma, e se não tiver, acertar direitinho as datas de prevenção. Especificamente hoje, né, desse mês, da colonoscopia, 45 anos ou 10 anos antes do diagnóstico de algum parente mais próximo, né? E existe sim outras formas de rastreio, como a gente conversou, como o sangue oculto, como a colonoscopia digital, mas cada um há a sua ponderação e a sua indicação. Você tem que conversar com o seu médico, com o seu proctologista, para não fazer uma coisa em vão também. Muito bem, pois eu quero agradecer ao Dr. Alisson Cordeiro por ter vindo mais uma vez aqui na Rádio Padre Cícero, falar para os ouvintes sobre a importância desse tema, dessa campanha de Março Azul, prevenção do câncer de intestino. Muito obrigado, doutor Alisson. Eu que agradeço. E conto com você, viu? Daqui a uns 2 meses tem a história da doença de Crohn e da retocolite, né? Em maio. Vamos lá, vamos sempre falar coisas importantes para a população ouvir e adquirir bons hábitos de vida para adoecer um pouco menos e, quando adoecer, melhorar mais rápido. Muito obrigado, doutor Alisson Cordeiro, médico proctologista. Obrigado, Carlos Eduardo. E você, ouvinte, também agradeço. O programa existe por sua causa. Próxima semana vai ser a Semana do Sono, com o doutor Péricles Filho. E na outra semana vai ser outro proctologista, né? É um endoscopista, doutor Daniel Landim. Na outra, a doutora Iris, proctologista também. Quer dizer, a gente praticamente todo mês de março vai ser sobre a campanha Março Azul, câncer coloretal. Então, fiquem com a missa agora, já vai começar daqui a pouquinho. E um abraço para todos. Uma semana em paz, uma semana sem doenças, se Deus quiser.